Bom dia a todos. Nós estamos começando hoje o nosso programa de aulas relativo à gestão, administração de empresas. Como todos sabemos, administrar é tomar decisões, é estabelecer prioridades. Também podemos definir administrar ou gerir, como atualmente é muito usado, elaborar controles para monitoramento de resultados. E uma outra definição que eu achei por bem colocar nesse vídeo, nessa aula: administrar é saber analisar itens de controle e indicadores de desempenho. Bem, com essas 4 definições em mente, nós pretendemos com essas aulas dar um apoio, ajuda que for necessária aos que são administradores de empresas, pequenos ou médios empresários, mesmo aqueles que talvez começaram sua empresa lá atrás e começaram a crescer, perceberam que precisavam ter mais controles, mais maneiras de gestão em busca de resultados. Então nossa aula se destina a essas pessoas que talvez não tenham formação acadêmica na administração, mas ao longo do tempo aprenderam ou foram aprendendo a administrar sua empresa do seu jeito, da sua maneira, e talvez hoje, em vista do negócio ter crescido, poderiam talvez usar nossa ferramenta aqui, nossas aulas, né? Bem, então como gerenciar uma empresa, né? Como gerenciar a empresa. Soluções para problemas complexos nós buscamos sempre, né? Porém, quando o assunto é gerenciar, o brasileiro não é muito exemplo, não é exemplo para muitas pessoas, muitos países não. Porque por natureza o brasileiro tem um pouco de desleixo, vamos chamar assim, em relação a administrar. Existem conjuntos de defeitos que fazem com que diversas boas ideias fracassem, e vários negócios que no meio do caminho estavam até indo bem, mas acaba por fecharem suas empresas, os resultados vão mal e acabam tendo que fechar seus negócios. Muitas vezes em função de uma péssima gestão. Às vezes a pessoa é um bom técnico, um bom ferramenteiro, um bom mecânico, mas não tem habilidade administrativa. Às vezes até contrata pessoas, às vezes até por eles mesmos não serem bons administradores, acabam por contratar pessoas que não têm o perfil para aquela empresa e que acabam também atrapalhando a gestão do negócio. Com esse artigo, com essas aulas, eu pretendo responder a maioria das dúvidas que vocês tiverem, né? Se vocês precisarem de contato, quiserem entrar em contato com a gente, podem mandar e-mails nesse e-mail aqui, que eu vou colocar aqui agora, é consultor.totalquality@gmail.com. Ou se quiserem também o WhatsApp, se precisarem de informações, esse número aqui, ó, 94302-0362, São Paulo. Eu estarei pronto a resolver, estaremos aqui com as pessoas envolvidas em resolver ou ajudá-los a resolver problemas. Apesar de todas as dificuldades burocráticas que o nosso país apresenta,
para quem quer abrir e dar continuidade no seu negócio, permanecer por décadas, né? Ter um negócio permanente, é possível mesmo assim, mesmo em condições tais como a que eu falei, é possível assim conseguir contornar situações e adaptar, ajudar a achar saídas para situações difíceis, né? Essa habilidade ou conjunto de habilidades empreendedoras fazem com que nós nos envolvamos facilmente na criação, na elaboração de novos negócios. Períodos que antecedem a abertura efetiva de um negócio são emocionantes. Tudo no começo, né, é um mar de rosas, só flores, né? Nos sentimos empolgados, motivados, né? Principalmente quando decidimos praticar aquilo que temos como habilidade, sabemos que somos capazes, e implantar as primeiras ações e começar assim o seu negócio. Mas no dia a dia percebe-se que a realidade não é tão assim, tão boa, né? Não é tão doce como imaginávamos, né? Não é tão fácil gerenciar uma empresa como imaginávamos. São inúmeros entraves, situações que devem ser resolvidas, né? Pensar na burocracia que o Estado, o município proporciona, também impostos, controle de pessoas, treinamento e por aí vai, né? Mas uma parte muito importante da empresa, eu gostaria já de abordar no início aqui de nossas aulas, uma coisa muito importante é a educação financeira. A educação financeira é essencial para a vida longa e a vida saudável de uma empresa. Precisa desde o início tomar as rédeas, por assim dizer, né, das contas do seu empreendimento, manter controles e com isso mapear áreas que precisam de maiores atenções e que pode ser feito para incrementar seu negócio e investir na sua empresa à medida que o tempo passa, né? Então, investimento, né? Isso é importante. Um bom administrador deve, naturalmente, reunir muitas habilidades e que vai exigir dele tais habilidades para o crescimento do seu negócio. Então nós recomendamos que você faça cursos de vendas, cursos de liderança, cursos motivacionais, curso de negociação, curso de gestão financeira, são importantíssimos para o crescimento da empresa. Cursos técnicos, né? Muitas vezes você tem, por exemplo, habilidades laboratoriais como técnico em química ou outra, né? Técnico em metalurgia, ferramentaria, ou seja, qual for, né? Mas cursos administrativos com certeza lhe darão ou lhe proporcionarão maior habilidade na gestão da empresa, que é o foco do nosso trabalho aqui, né? Nós não vamos falar quase nada de área técnica, né? Mas vamos falar bastante da área administrativa, da gestão, finanças, compras, logística, enfim, RH, né? Enfim, como gerir bem a sua empresa nessas áreas específicas que eu mencionei. Eu mesmo vi falir muitos negócios por puro despreparo. Presenciei empresas que foram à falência por não terem preparo. Muita gente boa tecnicamente, da qual eu presenciei, participei até, mas no que se refere à gestão, à administração, controle, analisar, tomar decisões, eram pessoas que infelizmente estavam despreparadas e pude até participar de alguns trabalhos bem-sucedidos. Então, falando mais agora no início do nosso trabalho na área financeira, o que se exige de um gestor financeiro, vamos chamar assim, né? Se você tem uma empresa e deseja contratar um gestor financeiro, uma pessoa que vai cuidar da administração da sua empresa. Bem, o gestor financeiro, ele precisa ter uma visão holística da empresa.
Ou seja, é muito importante que a pessoa que você irá contratar na área administrativa e financeira tenha uma visão geral da empresa, que conheça os processos, pelo menos a grosso modo, né, conheça os processos de compra, conheça o processo de logística, transporte, que ele conheça PCP, a parte de planejamento, onde vai gerar a compra de insumos, onde vai gerar o atendimento aos pedidos, né? Então, esse conhecimento de planejamento é muito importante que o administrador financeiro tenha. Obviamente, nós estamos falando de empresa de pequeno e médio porte, ok? Naturalmente, grandes corporações têm uma separação muito grande dessas áreas. Financeiro é financeiro, compras é compras, embora, mesmo em grandes empresas, grandes corporações, por exemplo, o setor de compras, setor de logística, almoxarifado, por exemplo, de alguma forma tudo isso afunila no financeiro, onde gera o contas a pagar. Então, mesmo em grandes corporações, um gestor financeiro que normalmente trabalha no setor de controladoria, ele precisa também ter habilidades de visão holística também, né? Essa visão geral de uma empresa precisa ter. Por quê? O conhecimento isolado das finanças, ele não é tudo para o gestor financeiro, não. Ele precisa ter estratégia, uma visão integral da organização para detectar oportunidades, também detectar ameaças internas e também ameaças externas. É imprescindível a capacidade de analisar dados de informações e fazer inferências acerca do comportamento e de ações futuras. Todo administrador financeiro, pessoal, isso é muito importante, viu? Deve ser um especialista em tomada de decisões acertadas. Decisões acertadas. Tá? Isso é muito importante. Não é só tomada de decisão, toma a decisão, errou e fica por isso mesmo. Não, existem decisões que não são acertadas que podem gerar grandes prejuízos para uma empresa, principalmente vindo de setor administrativo financeiro. Por isso que é importante combater o amadorismo na gestão financeira de uma empresa. Contratar pessoas que não estejam atualizadas com a realidade de impostos do teu setor, porque cada setor de empresa tem a sua parte fiscal definida por normas e legislações, né? Então precisa contratar pessoas que tenham essa habilidade em direcionar o seu negócio para a gama de impostos que são pertinentes a essa empresa, ao tipo de negócio que você tem, seja você metalúrgico, área química, ou área de prestação de serviço e por aí vai, né? Postos de gasolina, enfim, seja qual for, tem lá as suas taxas, seus impostos bem definidos por legislações específicas, né? No Brasil, as elevadas taxas de juro, carga tributária, o baixo volume de crédito a longo prazo fornecido pelas instituições financeiras, as variações de inflação, que o país tem bastante oscilação nos níveis de inflação, nos indicadores de inflação, né? Intervenções do governo na economia, isso é gravíssimo no Brasil. Por exemplo, recentemente o aumento do dólar fez com que empresas que importavam matéria-primas e componentes tivessem um custo no seu negócio, no seu produto muito alto, aumentasse muito o custo do seu produto final. E isso balançou muita empresa que tinha
essa dependência de produtos importados, principalmente na China, onde muitos foram procurar nos últimos anos compra de insumos e componentes. Nesse contexto, é necessário então levar em conta a problemática, muitas vezes, da escassez de recursos e a realidade operacional das organizações. Não é necessário ou não basta apenas captar e alocar recursos. É importante administrar bem os recursos. Então, administrar bem, bem os recursos. A real criação de valor num produto ou no negócio só ocorre quando os ganhos superam o custo geral, inclusive custo de financiamento. É muito importante. Muitas empresas deixam de levar em conta na sua planilha de custo direto, o financiamento, o valor de financiamento, principalmente financiamento a longo prazo, onde a taxa terá uma incidência maior no custo. A criação de valor, nós vamos usar bastante essa palavra valor na aula, que está diretamente ligado ao custo do produto, Então, a criação de valor exige atenção e cuidado redobrado na interpretação de usos de modelos matemáticos da avaliação financeira. O administrador financeiro deve ser um especialista em administração financeira e controladoria, porque as decisões que ele tomará envolvem levantamento e aplicação de recursos. Diante da crescente complexidade do mercado empresarial, o administrador financeiro não deve ficar restrito apenas ao departamento financeiro. As decisões financeiras devem levar em consideração a empresa como um todo. Em todas as atividades empresariais, devem ser avaliadas as condições econômicas e financeiras, porque o resultado financeiro e econômico de uma empresa é consequência de todas as decisões empresariais. O gestor financeiro, ele deve ter uma postura questionadora. Vou até pôr em letras maiores aqui, uma postura questionadora. Essa postura questionadora, ela vai influenciar as demais áreas. O envolvimento do gestor financeiro nas outras áreas. Por exemplo, existem empresas, até empresas de pequeno ou médio porte, que ao implantar um software de compras, por exemplo, onde exige ali a liberação de pedidos de compra, muitas empresas eu tenho visto que fazem com que o aprovador final do pedido, junto aos fornecedores, seja do gestor financeiro, do gerente financeiro ou diretor financeiro. Muitas vezes essa pessoa, e até eu vou abrir um parênteses aqui, porque muitos empreendedores, donos de empresa, colocam pessoas não habilitadas. Eu vou dar uma dica, porque se você é gestor de empresa e tem como colocar uma pessoa de sua confiança, como um filho, a esposa, ou alguém de seu relacionamento próximo, seria o mais indicado na área financeira. Uma pessoa que seja da sua total confiança. Isso é muito importante. Uma pessoa profissional, obviamente, que seja bem formado, que tenha habilidade nesse quesito, na questão financeira da empresa, mas que seja uma pessoa de sua total confiança. Isso é imprescindível. A administração financeira
volta-se essencialmente para algumas funções. Eu vou destacar algumas delas aqui. Planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Evidenciar a necessidade de crescimento da organização, identificar problemas e desafios futuros, selecionar ativos rentáveis e condizentes com a empresa. E por fim, eu quero destacar, estabelecer rentabilidade mínima dos ativos. Um outro item importante do gestor financeiro é o controle financeiro, seria o item 2, controle financeiro. Acompanhar e se comunicar com as demais áreas da empresa, principalmente as geradoras de custo, né, geradoras de despesa, não de custo, mas geradoras de despesa. Inclusive depois, futuramente, nós vamos falar muito sobre despesas e custos. Nós vamos fazer uma diferenciação bastante interessante do que é despesa e do que é custo numa organização. Então, o gestor financeiro tem que ter indicadores comparando desvios das metas, definir medidas corretivas, o famoso plano de ação para a tratativa de problemas, né? Implementar medidas corretivas e verificar a eficácia dessas implementações. Em terceiro, eu vou destacar que o gestor financeiro deve ser um administrador de ativos. O que eu quero dizer com isso? Estabelecer a melhor estrutura em termos de risco e retorno dos ativos. Acompanhar defasagens entre entradas e saídas. Não apenas falando em termos financeiros, da moeda em si, do dinheiro, mas também entradas e saídas de materiais, de mão de obra, de otimização de mão de obra, otimização de materiais. Tudo isso o gestor financeiro deve elaborar itens de controle para que ele possa monitorar de perto o que ocorre na empresa como um todo. Então, por exemplo, ter um relacionamento muito próximo ao gestor de almoxarifado, isso é muito importante. Verificar exageros em estoque, ponto de pedido, quantidade de estoque a médio prazo de determinados materiais, verificar a otimização do compras junto ao comprador, porque muita coisa que se compra numa empresa, principalmente no que se refere a componentes e insumos, quando muda um projeto de uma máquina ou quando muda a fórmula de um produto, muita matéria-prima e muito componente fica no estoque por anos. Isso eu presenciei em algumas empresas por onde eu passei e isso ocorre demais. Vem bem de encontro com o que nós estamos falando, porque esse tipo de falta de planejamento, na verdade, esse é o nome, né? Falta de planejamento para esse tipo de situação, gera despesa que jamais será paga. Né? É como se você estivesse jogando dinheiro no lixo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque falta entrosamento, muitas vezes, do desenvolvedor de fórmula do laboratório ou do projetista que desenha uma nova peça para a máquina, sem levar em conta o insumo e o estoque de componentes que ficaram no almoxarifado. Coisa que nunca mais será usada. Coisa simples até, por exemplo, parafuso, porca, arruela, enfim, por aí vai, componentes em geral. É grande a gama de produtos que ficam no estoque depois da elaboração de um novo projeto para uma máquina ou uma nova peça e por aí vai. Outro item que eu gostaria de comentar, no que se refere à responsabilidade do gestor financeiro,
é a administração de passivos. Seria uma pessoa que saiba gerenciar a estrutura de capital ou o financiamento a médio e longo prazo da organização. Ele deve ter habilidade em garantir a estrutura de capital eficaz em termos de liquidez, em termos de risco financeiro e de redução de custos. Agora, de maneira simplificada, independente da natureza da atividade de operações da organização, é importante a aplicação de recursos. Como aplicar os recursos e como tomar decisões de empréstimos e financiamentos, ou seja, em termos mais simples, a captação de recursos. A decisão dos investimentos engloba a alocação do resultado líquido da empresa, normalmente incluída na área de financiamento, porque esta representa uma alternativa para financiar suas atividades. Então, mesmo que uma empresa decida, um exemplo, pegar um valor excedente de caixa mês a mês e criar ali uma poupança ou uma aplicação, o gestor financeiro deve ficar muito atento a esse tipo de situação, porque há uma mudança muito grande nesse tipo de situação nos bancos, né? Então, se o gestor não acompanhar de perto tais aplicações, tais investimentos, ele pode estar tendo prejuízo. A tomada de decisão é um processo contínuo. 3 decisões de investimento de financiamento devem ser levadas em conta, pois ela envolve a identificação da avaliação e seleção da melhor opção de alocação de recursos. Deve ser capaz de oferir o maior resultado econômico futuro. E a decisão acertada não é aquela que gera um resultado econômico futuro, mas é aquela que gera o maior resultado econômico futuro possível. Outro importante elemento a ser levado em consideração, no caso dessa aplicação, desse investimento que o gestor financeiro ou o proprietário da empresa resolva tomar, é a taxa de retorno exigida. A administração e, por consequência, a administração financeira, lembrem-se, é uma ciência voltada para objetivos. Voltada para objetivos. Então, eu vou até escrever também esse item. Ok? Deve ser voltada para objetivos. O custo de capital reduzido é obtido quando escolhemos as melhores fontes de financiamento e estabelecemos a melhor proporção entre capital de terceiros e capital próprio. Fazemos isso por meio de modelos matemáticos, ponto de equilíbrio, alavancagem de vendas e por aí vai. A decisão de financiamento busca preservar a capacidade de financiamento